Noite, pessoal! Vamos lá para mais uma live, super live aqui com a gente hoje, falando sobre casais. Ele não me procura, ela não me procura. Boa noite, galera! Vamos esperar o pessoal entrando. Eu sou a Ariane Ribeiro, para quem não me conhece, sou psicanalista clínica, especialista em sexologia. E hoje a gente vai falar, ele não me procura, ela não me procura. Briga, não, gente? O orgulho do ser humano tá deixando ele cada vez pior nas suas relações. Fernando já tá entrando aqui com a gente, tá bom? Hoje é uma live de bate-papo mesmo, até para abrir muitas perguntas aqui para vocês, para que a gente possa startar, né, as dúvidas de vocês. Ele não me procura e ela não me procura. Falam pra mim, pessoal, qual cidade que vocês estão falando, tá bom? Vamos fazer isso acontecer e pegar fogo aí no clima, no dia de hoje. É muito importante a gente estar aqui, né, pra acrescentar na vida de vocês. Eu atendi já muitos casais na clínica e já vi muitas dores, gente. O quanto as pessoas batem cabeça nas relações desnecessariamente. Maceió, Paraná. A gente tem gente do Brasil todo nos acompanhando. E eu tô esperando o Fernando entrar aqui, galera. Cadê ele? Vamos lá. Cadê Marília? São Paulo. Sertanópolis, Paraná, Portugal. Gente, como tem bastante gente de Portugal nos seguindo, é muito legal isso, viu? Muito bom. Fernando, vamos lá. São Paulo, Belo Horizonte. Ah lá. Oi, pessoal. Ah lá. Trocou o cenário hoje, né? Pois é. Hoje eu preferi trocar o cenário. Boa noite aos nossos amigos que estão entrando aí. Flórida, que legal. Itapema. Pessoal, boa noite. Estamos aí de volta para tratar mais um assunto top, né? E com certeza hoje nós vamos colocar as mulheres no lugar delas, viu, homens? Nós vamos falar a verdade do que acontece, por que as mulheres não nos procuram, e as mulheres vão falar da gente, por que a gente não procura elas. E nós queremos, mais uma vez, convidar vocês a fazerem parte do nosso grupo. Quem aí está conosco e não faz parte do grupo, link da bio, entra lá, se cadastra. A partir de semana que vem a gente tem um desafio para você fazer. E nós queremos aí trazer conteúdo diário para que você possa startar, melhorar e encontrar o caminho das pedras para o felizes para sempre. E a live de hoje trata um pouquinho disso, tá? Hoje, o que mais a gente recebe de reclamação, tanto online como presencial, é tipo, ele não me procura. Gente, eu não sei o que fazer mais, porque os homens não procuram as próprias esposas. E aí, isso é engraçado, porque casa para dormir junto, e muitas vezes não procura. O link é o link da bio. Na página dos casais, tem um link lá na bio, para você clicar e entrar no grupo, tá? Na comunidade do gerenciamento emocional, que nós alimentamos e colocamos conteúdo, e é onde a gente vai divulgar o próximo desafio dos próximos dias. Bora lá, Ariane? Bora lá. Fernando, por que você acredita que as mulheres não procuram os homens? Sua voz está um pouquinho baixa. Por que você acredita que as mulheres não, na verdade, não procuram os homens? Tá melhor? Agora melhorou. Olha, por que as mulheres não procuram os homens? Vamos partir do princípio, tá? A comunicação. Gente, como é difícil comunicar entre homem e mulher, como é difícil uma comunicação entre homem e mulher, aonde parece que estão se disputando o tempo inteiro, tá? O que fazer. Onde as pessoas ficam, em vez de conversar e trabalhar uma comunicação sadia, a maioria das vezes os casais eles trabalham, tá? Na disputa. Então, se por um acaso o homem não procurou,
Pronto, a mulher já ficou com raiva e quando ele vai procurar também não fornece mais. E sem contar que nós, homens, tá? Às vezes, em alguns relacionamentos, sofremos na vida, gente. Sofremos na vida, tá bom? Porque tem mulheres que tem dia de TPM, não pode abraçar, não pode chegar perto, é igual aquela leoa, sabe? Quando tem filhote, você quer chegar perto, ela tenta te morder. Então, tipo, não dá certo. Você tem que ficar ali lapidando a forma de, tipo, demonstrar algum carinho, algum afeto. Posterior a isso, nós temos os dias, né, das mulheres. Os dias das mulheres. E aí acaba ficando mais alguns dias sem poder dormir junto, sem poder namorar, que é o que a gente fala. E para quem está começando a assistir a gente recentemente, nós, em vez de falar fazer sexo, porque para mim traz uma conotação muito distante do que a gente ensina aqui, então nós namoramos na cama, sabe? Aquele negocinho que fala na cama é namorar. Então a gente namora com as pessoas quando passa o período, né, das mulheres, aquele período das mulheres. Agora imagina, gente, imagina 30 dias, tá? 7 dias de TPM, 7 dias que é a média, tá bom? 7 dias, naqueles dias, o que o homem faz? Aí o dia que passou essa fase, aí a mulher vem e fala, oi amor, o coitado tá subindo para as paredes, triste da vida. Não é assim, Ariane? Gente, olha, por isso que eu falo que no nosso treinamento as pessoas geralmente aprendem a gerenciar suas emoções, né? Porque, assim, a desculpa, vocês me desculpam, gente, a mulher tem uma oscilação maior de hormônio, sim, mas é possível controlar, vocês me desculpam, tá? Eu acredito muito que a gente, aprendendo a controlar nossas emoções, a gente consegue ser estáveis ao longo dos 30 dias. Mediante a isso, eu sou mulher. E tem dia que literalmente a mulher tá à flor da pele. Mas não quer dizer que ela tá de TPM. É alguma coisa que tá ali desestruturada. E aí a gente precisa rever os nossos sentimentos, nossas emoções, para que o outro não seja impactado com isso, os filhos não sejam impactados com isso, tá? Então, tem países aí, gente, que agora vai dar até decreto de que a mulher tem que ficar em casa quando ela tá nos dias dela, né? De menstruação. Vamos falar bem claro aqui para que todo mundo entenda. E isso, para mim, literalmente banalizar a mulher como uma coitada, gente. Desculpa, eu não consigo ver dessa forma. Tem pessoas que têm, sim, uma doença, que é síndrome do ovário policístico, que acaba sofrendo um pouco mais, tem uma irritabilidade, sangramentos maiores, mas vocês me desculpam. E eu vou falar diretamente para a mulherada. A mulherada, ai, tô menstruada, não consigo nada, não quero fazer nada. E quem sofre é o coitado do marido. Existem outras possibilidades de se namorar, dando um beijinho, um carinho, uma atenção. E não precisa falar não o tempo todo para esse homem, né? Vocês me desculpam, viu, gente? Muito mimizenta, tem hora, e fica, ai, porque ele não me procura. Ele não me procura, e o que você tá fazendo para procurar ele? Ai, Fernanda, desculpa, mas hoje eu tô atacada. E aí eu vou falar o que você tá fazendo para procurar esse homem. E a questão do hormônio, literalmente, gente, eu acho que virou uma banalização da desculpa. A TPM virou... Ah, porque eu tô de TPM. Tem dia que realmente a mulher tá mais estressada, gente, mas não dá pra ser uma semana, chato e todo, mais irritante, cri-cri. Precisa observar, que ninguém aguenta, né? Tem bastante pergunta já, né? Até a gente começar a ler. Vou até ressaltar aqui, pessoal. Para quem não está acostumado a fazer live com a gente fala um pouquinho primeiro. E depois a gente volta respondendo todas as perguntas, tá? Que vocês mandarem. Pode mandar aí, daqui a pouco eu te respondo. Eu acabei de ler uma mensagem. O homem chega quebrado do trampo e não recebe um beijo, um carinho. Gente, é verdade. A gente massagem. Tem que entender. A gente tem que entender que as mulheres precisam ter isso, né? Startar essa coisa da relação, tipo, de dar uma atenção, mas eu também tô chateada, eu também trabalho, eu também tô cansada. Mas se a gente viver a base da troca, não é relacionamento. O relacionamento ele vai acontecendo naturalmente. Um dia um vai precisar de um, o outro vai precisar do outro, os dois se conectam. E assim é o relacionamento. Porque se for para viver individual, então não tem que viver em conjuntos, né? Pois é. E eu quero aproveitar os homens de plantão que aqui estão, tá? Nosso grupo, ele vem tratando e melhorando, tirando dúvidas, quebrando alguns tabus aí e falando
sobre relacionamento, sobre namoro, sobre compromisso principalmente, tá? Sobre responsabilidade dentro do relacionamento, para que vocês possam startar e melhorar. E uma das coisas que eu quero aqui dividir já com você hoje. Quem foi o homem que deu um beijo na tua mulher hoje? Quem foi o homem que esqueceu o que aconteceu de ontem para trás, o que foi ontem, e hoje startou hoje? Quem foi o homem que fez isso? Coloca aqui, ó, eu já dei o meu beijo, já fiz minha parte. Não é parte de namorar, é só parte de dar o beijo, que usou o afeto aí durante o dia com a esposa. Quem esteve longe o dia todo, pelo menos mandou uma mensagem falando, olha, eu te amo, tô com saudade, até daqui a pouco, quando eu chegar em casa. Eu quero que você se comunique aqui, se posicione, porque... Desculpa, pode falar, depois eu falo. Uma das coisas que faz muita falta, tá? Dentro do relacionamento, e uma das coisas que as mulheres reclamam muito, os homens não demonstram que sentem falta das mulheres. Os homens não demonstram que estão com saudade. Os homens não demonstram seus sentimentos. E demonstrar sentimento, gente, não é só na hora de namorar. Na hora de namorar é fácil. Eu falo te amo facilmente, tá? Mas eu quero ver você falar eu te amo de manhã, falar eu te amo à tarde e também na hora do namoro. Porque assim vai melhorar o seu dia a dia. E outra, uma mulher não foi, né, construída, criada por Deus para a gente só procurar ela só na hora do namoro. Isso não existe, gente. E é engraçado que, como a gente vem de uma, vou falar assim, princípios cristãos, princípio de religiosos, a maioria das vezes os relacionamentos começam de um namoro prolongado, sem o ato sexual, para depois do casamento. Mas parece que o pessoal continua namorando, e aí não namora, não dorme junto e continua reclamando. Certo, psicanalista? Então, Fernando, eu vejo o que acontece. A mulherada, e eu não estou falando só da mulher, não. No sentido da relação, é que nem acabei de ler aqui agora. Se a minha mulher viesse com o manual, eu não tinha pego. Gente, é isso daí. Relacionamento é isso. A gente não tem como adivinhar o que o outro quer, o que o outro precisa, as necessidades. O que adianta ser bom na hora de namorar, na cama, e no dia a dia ser uma questão muito complicada. E aí existe essas técnicas que a gente acaba usando dentro da relação, que uma delas é a comunicação bem assertiva, para que possa melhorar. Mediante a isso que o Fernando falou para mim, Fernando, eu vejo que a questão da cumplicidade é muito importante. Isso é o que vai fazer o relacionamento se unificar para qualquer área da vida dessa relação. Tá? Então, assim, porque a gente entende, quem quer o sim para sempre, um dia só vai sobrar amizade. Não vai ter mais, ele não me procura, ela não me procura, tá? Um dia, com 80 anos, 70 anos, a gente não sabe a partir do momento até que o corpo vai permitir que isso aconteça. E aí a gente starta o quê? O companheirismo, a dedicação um pelo outro. E se não começar a criar base nisso, vocês me desculpam, não faz sentido mais a gente ficar aqui batendo na tecla só pela relação sexual, tá? A vida não é só base disso dentro de uma relação. Precisamos entender que uma relação ela tem que ter um conjunto, é um combo completo. E aí a gente acaba vendo as dificuldades do dia a dia sendo, né, não trazendo a cama, não trazendo a comunicação, não trazendo a criação dos filhos, começa a perder muitas coisas nisso. E eu acredito 100%, Fernando, que a base principal é que a gente tem que trazer isso para a vida, é o companheirismo, é a comunicação, para que depois tudo surja um efeito. Pois é, e é bem fato. Nós temos um amigo ali que está compartilhando, falando para ensinar os homens a amar as mulheres independente das situações, independente dos problemas, né? E ele já até mandou boa noite, acho que ele vai dormir, que ele acorda 4 horas da manhã. Obrigado pela tua participação, e pode deixar que eu vou fazendo papel aqui, depois você assiste a live que vai ficar salva lá. Uma das coisas que nós queremos muito ensinar. Gente, uma relação para durar, ela não trabalha somente no hoje. A gente trabalha o hoje com as ações, mediante para o que você vai colher no futuro. Não dá para simplesmente só cobrar, quando, na verdade, são uma vida a dois. Se eu não puder compreender a minha esposa no momento que ela está, realmente eu não vou me sentir casado com ela.
Porque até então, os votos do casamento é na tristeza, na alegria, na doença, ou na saúde e na doença. E aí, se você não souber se posicionar dentro do teu relacionamento, gente, pior que é engraçado que quando a gente starta um assunto de comunicação, o pessoal fala que não namora. Quando a gente starta um assunto sobre namoro, o pessoal fala que não tem comunicação. Aí o pessoal vai fugindo de um lado para o outro, dentro do relacionamento, que eu fico assim, gente, como que pode? Porque tem gente que só namora, mas não conversa. E quem conversa, muitas vezes não namora. Aí você fica assim, gente, tá não tem tudo. E pior que é verdade. E é engraçado, porque assim, quando a gente vai atender as pessoas, a gente trata, tá? É uma coisa que a gente fala sempre. A gente começa o atendimento na Gamines ali, a gente começa o atendimento com a pessoa que está na nossa frente. Aí ela começa assim, como se fosse, vamos simular, Ariane, um atendimento clínico, né? E aí, vamos lá, minha paciente, tudo bem? Sobre o que você quer falar hoje? Eu quero falar sobre o meu marido, porque eu não aguento mais ele. Ele é um homem muito chato, ele não me dá atenção, ele não cuida de mim, ele não me procura. E eu, de verdade, eu não sei mais o que fazer. Eu não suporto mais ele. E eu não quero mais ficar com ele. E eu acho que eu tô fazendo tudo bem, tá tudo perfeito. Tá, e qual que é a sua participação, assim, no teu relacionamento? Que você está falando que tá fazendo tudo bem? Eu acho que eu tô fazendo tudo perfeito, mas o problema tá nele, não tá em mim. Tá, nós podemos dividir um pouquinho o teu dia. Como é a tua rotina de trabalho? Eu trabalho, saio de casa de manhã, tomo café, vou para trabalhar, a hora que eu volto, faço uma janta, cuido da casa e vou dormir. E aí começa assim no outro dia. Tá, em que momento do teu dia você tem tempo pro teu marido? Na hora que eu vou deitar na cama do lado dele. Tá, e você tá reclamando que teu marido não te procura. Porque ele fala que tá cansado, eu também tô, então não procuro. Já pensou que você pode ter criado uma rotina e afastado a presença do teu marido do teu relacionamento? Mas eu acho que ele não liga pra mim mais, não. Tá, e o quanto você liga pra ele? Mas eu acho que ele tem que ligar pra mim, não eu ligar pra ele. Mas o relacionamento não é uma divisão a dois? Gente, é isso que eu vivo no consultório, tá? E o Fernando também. E eu tô rindo, porque é sempre assim, gente. Vocês me desculpem, é difícil ver tudo no papel de outra pessoa. É engraçado. A gente tá literalmente mostrando pra vocês a rotina que a gente passa. E você vai ficar... Nós trabalhamos a questão de qual é o papel da pessoa no relacionamento. Porque é muito fácil cobrar o outro. E aí eu te pergunto, quanto você está disponível para o outro? O quanto você está aberto para que o outro consiga te acessar? Muitas vezes a gente está tão automático, eu falo assim, oi amor, tô com saudade. Pô, de novo? Eu tô lavando louça, eu tô limpando a casa, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo outro. Aí a pessoa fica assim, tá bom? Aí fica. Só que meia hora depois, sabe o que você ouve? Não me procura. Não tá nem aí. Não sente falta. Aí você fala assim, mas eu acabei de ligar, perguntar, falar. Gente, é muito engraçado o relacionamento. É um jogo de busca, tá? E cobrança um do outro que é surreal. Você fala, aí, de repente, fica assim, tá bom, você não me procura. Não, mas você não me procura primeiro. Tá, mas eu te amo, eu te quero, não quero perder você. Não, mas você não me procura. Você não me ama mais. Aí vem a palavrinha mágica, né? Deve estar com outra. E é isso, gente. As pessoas chegam no nosso consultório, chegam para falar com a gente e fala: porque acho que ele já não dá mais atenção para mim, ele deve ter outra. E é isso. E é engraçado que as pessoas que estão ao redor dessa pessoa ainda falam, concorda com ela. Olha, você não dá atenção porque deve estar com outra. E aí tira a autorresponsabilidade de si mesmo. Então, até quando a gente vai ficar, né, olhando para o outro como o causador dos nossos problemas, sendo que a gente não resolve. E aí, quando não se resolve, vocês me desculpam, não adianta a gente cobrar do outro aquilo que a gente não faz pra gente. E é uma coisa muito que é fato. O que eu não quero pra mim, eu não quero pro outro. Então, se eu quero mais atenção, eu dou mais atenção. E, mas se eu dou atenção, ele não me dá. Vai chegar uma hora que vai, tá? A não
ser que a pessoa seja muito arrogante, mas no relacionamento, quando vocês iniciaram lá no começo, cada um dava a atenção que dava para dar naquele momento. E pronto, e acontecia. Por que agora não acontece mais? Porque tá olhando Era especial, para o umbigo. Porque tá olhando para o próprio umbigo também, né, Fer? Eu acredito, assim, as pessoas, elas virou uma facilidade muito de, eu não quero, e se vira, fica. E isso está acontecendo dentro dos casamentos. Não me interessa, não me importo, você já não é. E se falam isso, tá? Isso em terapia de casal. Você já não é tão mais importante, eu preciso me priorizar, que eu priorizei a vida inteira, 20 anos de casamento, eu priorizei isso. Tá, gente? E eu quero abrir umas questões. Eu vivi uma relação onde que, se eu soubesse de verdade o quanto é doloroso, a gente não tem inteligência emocional para lidar, a gente ia buscar autoconhecimento, né? Eu sou psicanalista, trabalho com a parte de inteligência emocional há 8 anos. Antes, eu sofri muito, bati muita cabeça. Tá? E quando a gente bate cabeça para aprender o quanto é importante a gente olhar para os nossos defeitos e fazer a nossa revisão, o nosso checklist, faz o checklist aí seu, o que você fez de bom para o seu relacionamento esse ano. Anota qual que é o checklist que você fez, não que o outro fez e o outro deixou de fazer. O que você fez de bom para o seu relacionamento, o quanto você procurou para que esse relacionamento estivesse saudável. Porque isso é autodesenvolvimento. E aí, quando a gente começa a se autogerenciar dentro das nossas próprias emoções e dentro de uma relação, você vai ver o quanto a gente é falho, o quanto as pessoas são falhas. E tá tudo bem, não tem julgamento aqui. Mas a gente tá aqui literalmente para que, literalmente, quando você disse sim para essa pessoa, ela se permaneça para a vida toda. Tá? A minha clareza com vocês eu não sou a favor do divórcio e eu acredito na relação. Eu acredito que os relacionamentos podem ser estruturados mediante estudos e comportamentos de si próprio. A partir do momento que eu faço por mim, o meu relacionamento, ele vai ser startado muito melhor. Se deixar, eu fico falando, tá, Fernando? Então pode me cortar. Não, tudo que você falou é muito verdade. Não se existe uma relação somente do momento. O nosso relacionamento, ele parte do dia a dia. E é um combinado. E é engraçado que não é um combinado para fim, é um combinado para a vida eterna. É um combinado para sempre. Até que a morte os separe. E se até que a morte os separe não estiver evidente na nossa vida, nossa, eu vou brigar por qualquer coisa. Eu vou brigar pela primeira cobrança que a mulher fizer comigo, eu vou brigar. Ou a mulher vice-versa com o homem. Pela primeira cobrança que der, eles vão brigar. E isso acaba atrapalhando muito a relação. Tá? Porque é uma relação tóxica, tá? De só cobrança, quando a gente só cobra e não entrega. Então, tipo, eu quero cobrar a responsabilidade do outro. Eu quero cobrar o que o outro tem que me entregar. Mas eu não entrego. Automaticamente o outro se fecha e ele não vai me entregar. Os primeiros dias vai funcionar. Nossa, tá bom, se não estou te entregando carinho, então eu vou lá e vou entregar carinho. Tá bom, não estou te amando, então eu vou lá e vou te amar. Porém, com o passar do tempo, a pessoa que só cobra, ela também não entrega. Então o outro percebe que ele só está entregando sozinho e o outro só cobra, então ele para de entregar de novo. E aí começa a disputa de novo sobre essa forma de relacionamento, que é uma forma de relacionamento, para mim, muito mais de cobrança, tá bom, do que de entrega. E eu aprendi ao longo da vida, principalmente com as escrituras sagradas, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Olha que legal. Se eu tiver que amar o próximo como a mim mesmo, só que se eu não me reconheço, só que se eu não me conheço, como ele falou, se eu não sei qual foi o meu papel, qual foi a minha participação no meu relacionamento em 2022, o quanto eu fiz em 2022 pelo meu casamento, pelo meu relacionamento, pela minha história. E outra, não é, como a Ariane falou, não é viver a vida do outro. É o que você fez para que o outro fosse feliz, estivesse ao seu lado, completasse. Antes que você entenda errado, tá? Eu não sou capaz de fazer ninguém feliz. A única coisa que eu consigo fazer é proporcionar alguns momentos de felicidade em alguém que eu vou fazer cosquinha. Entenda isso. Tá?
felicidade é um estado para a gente cria para as pessoas. E a pessoa vai estar ali com a gente, se ela quiser viver um pouquinho dessa felicidade, é ótimo. Mas se ela não quiser viver, tá? E entender que esse momento seja um momento que ela tem que se entregar, ela tem que viver, ela tem que estar ali, participar, permitir a brincadeira, para que possa ser feliz ao meu lado, é muito difícil fazer o outro se sentir feliz. Aí vem a sacada da vida, porque tem muita gente casando falando assim, não, essa mulher vai me fazer feliz. A dependência emocional do outro. Aí ele tem um problema, ele tem outro, ele tem outro, ele tem outro, e começa a cobrar a mulher. Não, mas você tem o papel de me fazer feliz. Não, você tem o papel de, né, salvar o nosso casamento. Eu não posso cobrar do outro o que eu deveria estar batalhando para que a minha companheira pudesse ser feliz. Para que ela alcance os sonhos dela, os projetos dela, que os nossos projetos juntos, tá? Seja aquele projeto assim, ó, eu entrego metade, você entrega metade. Eu faço metade, você faz metade. E aí a gente vai construindo junto o caminho de feliz para sempre. E não uma coisa dependente, onde eu só quero cobrar, e o relacionamento acaba. O homem para de procurar a mulher quando ele começa a sentir tipo, essa questão de só cobrança, gente. E aí a gente tem medo de se machucar. Do mesmo jeito que vocês têm medo de ser rejeitadas, os homens também têm medo de ser rejeitados. Vera, eu quero aproveitar que eu tô vendo bastante comentário aqui, que a relação tá ruim, que não tá bom, que a mulher talvez não goste. Gente, vocês que não entraram ainda no nosso grupo, entra na link da bio, tem novidade na link da bio, tá? Para vocês participarem semana que vem do nosso desafio, que serão 3 dias. E a gente vai fazer um teste aqui para ver o nível de como está o relacionamento de vocês, tá? Então, assim, a gente quer salvar os casamentos, mas vocês têm que querer fazer a parte de vocês. Não adianta, sozinhos. As pessoas Aparentemente deu uma falhada. achando que o outro é culpado. Tá bom? Deu uma pequena falhadazinha, mas já voltou. Sim, vamos aproveitar e responder algumas perguntas. Assim o pessoal vai entrando. Quero. Rose, quero falar sobre a sua pergunta. Não é nem uma pergunta, ela colocou uma colocação. Ele parou de procurar mulher porque ele arrumou outra. Nem sempre. Muitas questões estão relacionadas a discussões, brigas, desentendimentos. Isso não quer dizer que esse homem não ame mais ela. Tá? Isso quer dizer que esse homem se afastou para que ela reconheça o comportamento dela, para que ela entenda que ele também está fazendo, só que não dá só para ele entregar. Uma relação só um entregando não dá. E a gente tem a mania, né? As pessoas têm a mania, tipo, falar para outra, mas ele não te namora, ele não pega, não procura mais porque ele tem outra. Nem sempre, gente. Eu já atendi vários homens que estavam passando por muitas dificuldades de problema financeiro, problema no trabalho, N problemas. Se vocês olharem lá, os nossos stories está lá falando sobre isso, que isso é uma questão muito real, que a pessoa está às vezes estafada por alguma outra coisa, e isso é motivo para não procurar a esposa? Não é motivo. Por isso que a gente ensina como você trabalha as suas emoções com um determinado problema, mas que você não deixa a sua relação se defasar por conta disso. Tá bom? E só defendendo aí uma tese sobre isso, tá? Pode ser que o homem, ela colocou que ela passou por isso, Ariane. Pode ser que o homem, tá? Infelizmente, acabou procurando outra mulher, tá? Errado, nós banimos isso, não gostamos, não pregamos, não ensinamos. Porém, contudo, entretanto, tá? Um relacionamento não acaba da noite pro dia. Uma relação a 2 não acaba da noite para o dia. Então, hoje, eu tive uma oportunidade de ter momentos maravilhosos com a minha esposa, por exemplo. Tá? Amanhã é um outro dia, depois da manhã é um outro dia, depois de uma semana, depois de um mês, depois de 6 meses, depois de 1 ano. Quem é que para e faz uma análise do relacionamento? Quem é que para e faz uma análise tipo, nossa, será que está faltando alguma coisa? Deixa eu perguntar para o meu esposo se está faltando alguma coisa. Deixa eu perguntar para minha esposa se eu preciso melhorar em alguma coisa. Ninguém faz isso. Todo mundo sai empurrando
a vida com a barriga e tratando o relacionamento, tipo, da maneira que acha que é correto. E é isso que acaba atrapalhando. E aí a conversa que antigamente no namoro funcionava muito bem. Porque lá no namoro era assim, nossa, eu não gosto disso. Nem eu. Nossa, eu tô aqui para satisfazer a tua vontade, querida. Que ótimo. O homem, nossa, ele se transforma para agradar essa mulher. Só que depois que casa é assim, eu não gosto disso, o problema é seu. O quanto de memes nós vemos aí, tipo, na internet, eu sou assim, você casou comigo assim, você tem que me aceitar assim. Isso não existe. A gente não está testando na relação. A gente casa para ser feliz, não para testar. Então a gente precisa aprender a lidar aí com o jogo da vida e entender qual é o compromisso que nós estamos assumindo, qual é o papel que nós temos. Uma coisa engraçada que nós repudiamos aqui, tá? E eu bato na tecla disso, é aquele bendito videozinho que o homem ajuda alguma outra mulher, tá lá com a mulher dele, mas ele ajuda a outra mulher, e aí caiu alguma coisa, ele vai lá e pega. Aí, obrigado, não há de quê. Pronto, a mulher fica o dia inteiro falando na cabeça dele, não há de quê, não há de quê. Gente, eu amo ser educado, tá bom? Isso não significa que eu tô dando em cima de ninguém. Eu amo atender as minhas clientes aqui, ó, ajudar, salvar relacionamento, com o dia a dia, com um monte de coisa, e eu não tô dando em cima de ninguém. Só que aí as pessoas são influenciadas pelos memes. E aí se ela pega o marido dela falando, agradecendo, ajudando alguém, pronto, tá dando em cima. E aí, nesse momento, presta bem atenção nisso, você se fecha, acha que o teu marido tá dando em cima de outra mulher, filha, só de olhar pra tua cara brava, ele já não te procura. E fora que ela vai fazer abstinência depois. Entende? Tipo, tem que aprender a ser um pouco flexível dentro da relação. Tem que aprender a ter um jogo de cintura, sabe? Saber brincar, saber falar, ou também chegar e falar a verdade. Não gostei disso. Mas, por que você fez? E deixa, e aceita o que o outro vai falar. Não existe, gente, uma relação só da minha opinião. Eu tenho que entender que, tipo assim, olha, a minha esposa talvez pegou carona, a minha esposa talvez estava atendendo alguém, a minha esposa estava fazendo isso, estava fazendo aquilo outro. Se eu for ficar preocupado com isso, eu vou ficar sem cabelo, gente. Vou ficar careca, preocupado com que a mulher pegou o ônibus, pegou um Uber, falou com o motorista, falou com o patrão dela, falou com alguém. Isso não é relação. E eu não vivo. Então, entenda que nós precisamos confiar, precisamos dar voto, tá? E outra, a gente tem, tá? Tem que dar a oportunidade para a pessoa errar. Senão você nunca vai saber se ele é bom ou se ele não é, se ele é perfeito ou se ele não é. Se você já ficar tratando o teu marido na angústia de um medo de acontecer, você vai empurrar ele para fazer isso. Que é o que eu mais ouço. O que eu ouço de homens que falam assim, nossa, minha mulher pegava no meu pé e só ficava falando que eu estava traindo. Então eu fui lá e traí mesmo. Já que é para ela brigar comigo, então agora ela tem motivo. Nós chamamos isso aqui de profecia do mal, sabe? Você profetiza, não, você vai me trair. Não, você vai fazer isso. Não, você vai fazer aquilo outro. Faz ao contrário. Vem namorar, querido. Vamos ficar juntos. Vamos passear. Vamos pro shopping. Vamos no cinema. Vamos viver juntos. Vamos acompanhar a nossa vida como um todo. E não permitir, gente, que a briga, a angústia, o medo do futuro, tá bom? A opressão dos relacionamentos passados. E isso vai consumindo. Certo, psicanalista? Quando ela tá concentrada assim, ela tá só vendo as perguntas, viu? Fernanda, eu concordo com você. Tudo que você fala aqui, a gente criou os nossos métodos mediante tantas dores. Vocês não têm ideia, tanto que a gente já trocou de figurinha. E falar, olha, essa situação, as pessoas falarem, não tem jeito, o meu relacionamento não tem jeito. E a gente vai lá e fala, tem sim. O problema não está no relacionamento, o problema está em você, criatura. E aí a pessoa tem que querer startar processos de mudanças. Fernanda, eu vi uma pergunta aqui, mas eu acho que eu lembro. O quanto influencia a comunicação no relacionamento? Gente, a comunicação, ela influencia... se tivesse além do 100%, eu diria 1000%. A comunicação só influencia 1000%. A comunicação é a base de toda uma relação. Quem não se comunica se estrumbica. Essa é a fala, né? E aí,
tem esse detalhe. Eu queria que você falasse um pouquinho, Fernando. Eu estou tentando procurar o nome dele aqui, mas não estou achando. Tá bom. Imagina você acordar de manhã e receber lá uma mensagem do seu melhor amigo. Sua mulher está te traindo. Comunicação atrapalha o seu relacionamento? Imagina, olha só. A provocação é bem clara. Gente, a comunicação sim atrapalha. Quando você não fala a verdade dos seus sentimentos, do que você está sentindo. Hoje nós recebemos uma pergunta, tipo, por exemplo, relacionamento de 10. Estou separado há 3 meses, relacionamento de 10 anos, e minha mulher não me procura. Ué, mano, eu vou ficar esperando ela vir me procurar, eu vou lá falar para ela que eu sinto falta dela. Eu preciso falar o que eu sinto. Eu não posso ficar, tipo, esperando a boa vontade, tá, da mulher adivinhar o que ela quer. Isso não existe. E a comunicação é bem isso. E quer mais uma prova disso? Se você ficar distante da tua mulher, a primeira coisa que ela vai enfiar na cabeça dela é que você tem outra. Que você não quer falar com ela porque você tem outra. Que você distanciou dela porque você tem outra. Então, tipo assim, a gente precisa falar, a gente precisa estar, sabe assim, claramente falar. Entenda. Olha o conselho que eu vou te dar, tá? Também não fala tudo. Não vai falar lá com o teu trabalho, tem alguém dando em cima de você ou coisa parecida que vai dar problema. Não fala 100% tudo, mas fale a verdade de todas as tuas intenções com a tua esposa. Porque o que gera transtorno é o que você tenta, tipo, guardar pra você. E aí gera outras coisas, outras dores de cabeça. O relacionamento, ele é pautado sobre a comunicação. A pessoa só fica com você quando você demonstra algum interesse. Ela só vai querer casar com você se você pedir ela em casamento. Ela só vai namorar com você se você pedir para ela namorar com você. Se você não fala, a gente chama alguém que faz sinais, libras, para você poder entender. Mas a mensagem vai ser entregue, de alguma forma. Gente, é a questão da bater a cabeça. As pessoas batem a cabeça porque são teimosas, tá? E não vem, casamento não vem com manual de instrução. Ai de mim, se eu tivesse um manual de instrução, talvez acho que com a pessoa, como eu li, nem teria casado. Mas não é assim, gente. Vocês têm que entender que o manual de instrução está dentro de vocês. O quanto eu quero ser feliz com essa pessoa, o quanto eu posso me dedicar. Porque se dedicou, ralou tanto para casar, tá ralando. Tem gente aqui que namora também. E aí é um aprendizado. Que você comece a startar isso para você não viver dores daqui 10, 15 anos no seu relacionamento por falta de inteligência emocional, tá? Tem uma pessoa que falou, Luiz, acho que é Luiz. E quando a mulher se afasta do homem, não o procura mais, começa a fazer amizades, lá, começou, sempre tem, né? E aceita elogios dos outros, mesmo tendo isso em casa. Tem algo a falar? Eu tenho algo a falar, sim. Se você tá fazendo, tá? E se você é marido, eu acho que você tem que dar uma puxãozinho de orelha nessa pessoa aí, tá? Fala, olha, senta aqui, vamos conversar. Eu te entrego, eu faço, eu elogio, e tem algumas coisas que, dentro da relação, a gente precisa fazer mudanças. Eu te amo, mas tem coisas que talvez você não perceba que eu faço pra você. Isso eu me sinto um pouco chateado quando você não faz essa observação pra mim, mas acaba fazendo pro outro. Isso não é ciúme, isso é uma falta de reconhecimento. E a relação precisa ter reconhecimento. Você quer falar alguma coisa, Fernando? Não, você foi bem assertivo, parabéns. E quando esse recado, ele vai mudar o comportamento. Precisa se posicionar, tá, Luiz? Você me desculpa, porque as amizades, infelizmente, gente, tem amizade que destrói uma relação, principalmente se a pessoa ela estiver numa fase que ela não sabe o que quer. Não sei se eu quero casar, quero ficar casada, se quero ficar solteira, porque tem muita mulher que tá assim. Não sei se eu quero ficar casada, se eu quero ficar solteira, o que eu quero viver da minha vida. Ou você se posiciona para uma relação e quer viver uma relação e você vai ter que se abdicar de algumas coisas da sua vida. Ou você não está, se for uma namorada, não está preparado para casar. Então, reveja. Se você ainda namora, há tempo de você rever algumas coisas, tá? O namoro serve para isso. Eu sou muito clara na questão do namoro, tá, Fernando? Porque o namoro, ele já serve para startar alguns comportamentos. Melhorou? Ok, então vamos para frente. Não tá progredindo com coisas que vai influenciar a vida de vocês? Reveja, tá bom? Porque depois que casa, a gente não casa para separar. A gente casa para ser feliz. Não buscando a felicidade
para que você possa fazer o outro feliz, mas que vocês possam ser felizes juntos e passar por momentos de dificuldades, momentos bons e ruins. Entendendo que isso depende de cada um, isso é individual. Não se diz que a salvação é individual. O casamento, a gente também tem que olhar para um lado individual. O quanto eu preciso ficar bem para entregar para o outro. Tá? Então não dá para ser só mais eu, só o meu egoísmo, só eu quero ir. E outra situação, gente, o que esse povo tá fazendo agora que casa, quer ir pra balada e quer ir com os amigos, quer ir sozinho, quer viver vida de solteiro. É uma coisa que eu bato muito forte. Isso, a relação, uma relação assim, ela vai dar problema depois. E ela não tem como voltar aquilo que já foi startado, foi falado e foi feito negativamente. Vai dar problema. Tá? Então, por isso que a base que a gente fala aqui, até dentro dos nossos treinamentos, precisa saber o que quer e precisa entender aonde que vocês querem chegar. Um casamento sem propósito é um casamento, é igual quem não tem sonho. Se não tiver propósito e não fizer essa construção, ele vai ficar na corda bamba. Como a gente vê muitos casamentos por aí. E isso que fez a gente entender as necessidades de salvar esses casamentos, porque não é o problema do casamento e casar em si. O problema está simplesmente nos comportamentos humanos. Tá bom? Ariane, só respondendo a Magda perguntou qual é o tema da nossa live de hoje. Ele não me procura e ela não me procura. Essa briga de ego aí dos relacionamentos que as pessoas, tipo, tô cansada, não quero. O marido, essa mulher também não me procura, eu também não vou procurar. E aí fica essa briga de ego dentro da relação, da intimidade do casal. Tá bom? E, pessoal, tirando algumas dúvidas aqui de vocês. Nosso grupo, ele trabalha diretamente focado, né, trazendo aí a solução para essas dores. E uma pessoa escreveu ali, um tempo no relacionamento. Pediu um tempo no relacionamento. Casamento não é namoro. Tempo a gente pede no namoro. Tá? Não quero ser grosso com ninguém, por favor, tá? Só quero dividir com vocês um pouquinho de conhecimento. Não existe esse negócio de eu chegar para a mulher que eu pedi em casamento, casei, tô morando junto na mesma casa que ela, e pedir um tempo para ela. Então, não tá batendo, a matemática não bate. Então, se estiver namorando, então aproveita, tá? Para colocar aí, eu vou falar assim, alarme, cerca, nessa fazenda, para não perder a boiada, não perder tudo que você tem trabalhando num relacionamento sozinho. Também quero falar com a Roderick, ela colocou ali, sozinho não dá, para gostar sozinho. Gente, um relacionamento a dois, ele parte do princípio do que eu posso entregar para minha companheira. Então, eu preciso estar bem para poder levar algum conforto para ela. E vai ter o dia que eu não vou estar bem e que ela vai me trazer conforto. Uma relação, ela não é de um só, uma relação é de dois. Mas é de duas pessoas saudáveis emocionalmente e mentalmente. Hoje a gente pega relacionamento assim, como a Mariane falou, vou na balada, conheci, que legal, troco o celular e amanhã estão morando junto. O bobear não sabe o nome da mãe, da avó, da sogra, e tá morando junto. Aí a gente vê casos de padrasto que abusou, que fez isso, fez aquilo outro. Quando você vai ver, relacionamento de 3 meses, mas já tava morando em casa já. Então, tipo assim, o que você está procurando para a relação? O feliz para sempre ou só um momento de prazer? O que você tem em mente quando você pensa em um relacionamento? Em levar um homem para sua casa. Vou falar para as mulheres, depois a Ariane rasga com os homens. O que você pensa quando você leva um homem para sua casa? Gente, não existe esse negócio tipo... Nossa, quantas histórias já ouvimos? Nossa, eu fui enganado, o homem me enganou, porque a gente viveu junto, mas ele tinha uma família. Ué, mas como? Como que você conseguia se relacionar com esse homem? Não, mas a gente se via de final de semana, porque ele trabalhava muito. Uhum. Tá bom. Mas aí já começou a morar junto. Aí já gerou filho. Aí já teve um monte de coisa. Qual é a base dessa relação? Qual foram os propósitos trabalhados para essa relação? O que a gente fala às vezes aqui, qual foi o planejamento familiar que você fez? Para que as coisas aconteçam. A gente vê muitas pessoas, tipo, casarem por casar e achar que é obrigação da sociedade ajudar.
E aí gera filho atrás de filho. E aí acha que não, é a sociedade que tem que entender. Como eu ouvi outro dia num trabalho, no lugar que a gente dá consultoria, tipo, eu não posso trabalhar por causa que eu tenho um filho pequeno. Eu não posso fazer isso porque eu tenho um filho pequeno. Gente, você vai manter seu emprego enquanto você puder. Se você não pensar em você e só pensar no momento de prazer, desculpa, vai gerar umas dores de cabeça muito grandes para tua vida, que depois você vai culpar Deus pelos teus atos. E para mim, a gente colhe o que a gente planta. Se eu plantei ontem, tá, um relacionamento saudável com alguém, hoje eu tenho que colher um relacionamento saudável com alguém. E sucessivamente. Fernando, é engraçado que assim, a faixa etária de pessoas que a gente acaba atendendo e o que eu já atendi, são pessoas novas, tá, gente? De 30 e poucos anos, mais ou menos quase a faixa etária nossa, 35, 40 anos, que é onde teve um divórcio, entendam, teve um processo de divórcio. Nesse processo de divórcio, terminou achando que o marido ia ser melhor depois do término. Só que o que aconteceu foi pior essa situação. Entendam. Piorou. O marido não vai, o ex-marido não vai melhorar. Se ele não é um pai presente, ele vai ser muito menos um pai presente. Se ele não contribuir, ele vai contribuir muito menos. Então, qual é a intenção do divórcio? Qual é a intenção que você, se você tá aí atrás assistindo isso e pensa em se divorciar porque talvez não esteja legal, se já tá ruim, depois vai piorar, e você não saia de uma relação achando que você vai encontrar o príncipe encantado, porque não existe. O príncipe encantado, a gente transforma o nosso marido num príncipe encantado. Cabe você, mulher, querer olhar para esse marido ou um sapão ou um príncipe encantado, né? E aí você consegue startando algumas coisas, como o homem também consegue fazer isso com a mulher. Só que o problema é que vocês não têm ferramentas para isso, porque quando a gente casa, não vem com processo terapêutico, não vem com nenhum manualzinho que a igreja entrega. Entrega-se o quê? A base religiosa, que são os princípios. Se já tem os princípios, isso já ajuda. Agora, uma relação que não tem princípio e não sabe que quer da vida, ou simplesmente, vou me divorciar para ver se eu paro de viver essa angústia pode piorar, tá bom? Porque se ele é ruim, ele vai ser pior. Sempre a tendência é ser pior no divórcio. Nunca é ser melhor, gente. Vocês me desculpam. Mas é isso que a gente vive no dia a dia, é isso que eu vivi já em uma relação e que eu falo que as pessoas não precisam passar porque eu passei, nenhuma mulher, de medo, tipo, não ter um sustento, de não saber o que fazer da vida e ficar perdida no meio do caminho. E aí você pega e fala, mas é porque ele é ruim demais. A não ser se ele não te bate, se ele não te espanca, se ele não faz nenhuma relação tóxica, que com as próximas lives a gente vai explicar isso para vocês, quais são as diferenças de um relacionamento abusivo, ou simplesmente de entender o quanto essa relação só está desgastada, porque as pessoas começaram a colocar rótulos na relação junto com as pessoas, como uma doença, um narcisista, uma pessoa psicopata, e não é assim, as coisas não funcionam desse jeito. A inteligência emocional vem para isso, para trabalhar a mente e startar o positivo dentro da relação. Cabe você querer entrar nesse grupo e aprender a fazer isso junto com a sua relação. Mas eu tô sozinha, ele não quer participar. Faça você. A gente nasceu sozinha, vamos morrer sozinhas. Tá? E isso é uma dor das mulheres, tá, Fernando? Por isso que eu tô falando. As mulheres têm muito essa questão de querer, eu não aguento mais, porque ele é muito isso, isso, aquilo. Ele vai piorar, gatinha. Ele vai piorar se você for se divorciar, tá bom? A não ser que você, né, tem algumas coisas aí que a gente tem que trabalhar. Uma traição muito feroz que a pessoa não aceita, né, que daí já tem gente que não aceita e ok, a gente vai trabalhar isso. E se você tá apanhando do camarada, tá bom? Então entenda, relacionamento é para sempre um casamento. Não é só simplesmente pra gente vir e trabalhar, tipo, coitadinha de você. Não, gente, a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. A gente quer ajudar essa relação para que vocês sejam felizes. Não para que vocês continuem vivendo na angústia, tá bom? E olha eu aqui, falo. Ariane, um dos fatores que fazem com que o homem não procura a mulher também é a baixa da testosterona, certo? Sim. Tá. Depois disso, o que mais pode fazer com que o homem não procure a mulher? Gente, é constatado em pesquisas. O financeiro
O homem tem muito a ver com a libido e o financeiro, por incrível que pareça, gente. Isso acontece, mas não são todos, tá? Entendam, isso não é para todo mundo, mas existe uma pesquisa que foi constatado que o financeiro dele, se ele tiver com dívidas, com problemas de falta de trabalho, isso também diminui a libido dele na hora do sexo. É como se ele não tivesse por inteiro. Então, a energia que ele está gastando muito para procurar um trabalho, porque isso tem a ver com a força que esse homem está colocando. Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar dívida, eu preciso fazer isso. E isso é uma questão. Entendam, mas não é com todos os homens. É uma estimativa que foi feita uma pesquisa. Depois disso, é simplesmente a falta de estímulo, gente. A mulher precisa dar um estímulo nesse camarada aí. Se não der um estímulo, fica difícil. Oi, Fê. Era o que eu ia perguntar para você agora, tipo, se o problema é testosterona, o que muda isso? Como que muda essa chavinha? Se Então, o homem tá lá, beleza, endividado, com problema e um monte de coisa. Então, tem dois aspectos. Ah, mas ele não fica ereto. Aí ele tem que procurar um médico, tá? Que daí, se ela estiver muito baixa, isso pode fazer com que a ereção não seja da mesma forma. Caso ao contrário, o que você vai fazer? Lindona, vai lá, começa a estimular esse homem. Ele precisa startar outros pensamentos, não ficar com o pensamento, né? E é isso que eu ensino para as mulheres. Eu falo, gente, em vez de você ficar na angústia com seu marido que ele tá lá, potencializa ele com você e ele, né? Na intimidade, que você vai ver como que esse homem vai explodir. Aí as mulheres, mas eu não sei fazer isso. Eu falei, tá, vai saber a partir de agora que a gente vai ensinar. Mas entender que a relação precisa ser startadas com falas, com carícias, com beijos. Ah, mas é porque ele só reclama. Mas senta lá do ladinho dele, começa a alisar esse homem para você ver se ele vai continuar reclamando. O problema é que as mulheres reclamam demais de algumas situações e começa a colocar a culpa tudo no homem. Ah, Ariane, mas você com qual certeza que você fala isso? Eu vivencio isso há anos dentro de clínica, tá bom? Então, assim, eu tenho plena certeza do que eu tô falando e eu bato na chave mestra você precisa fazer a sua parte. Pode falar, Fernando. E eu, como homem, defendo essa tese, tá? Isso é fato. O fato do homem estar preocupado, angustiado com as preocupações do dia a dia, tá? Isso é um fator. E até o tratamento para isso é mudar de atividade, tá? Isso gera angústia, gera dor, gera tristeza, gera um monte de coisa. Gera gastrite nervosa, gera um monte de coisa quando você fica preocupado. E a única forma de você sair disso é você começar a fazer uma nova atividade. E se essa atividade tiver a ver com a esposa, um carinho, um afeto, não é cobrança. O que eu vejo hoje muito é assim, nossa, eu tô preocupado por causa do trabalho e tô com medo de perder meu emprego. E aí a mulher, em vez de acolher esse homem, você não precisa falar, vai lá e dá um abraço, fala, não, você é bom, você é maravilhoso, mas vê o que precisa melhorar, tipo, coisinha de leve. Mas a maioria já vai vir, já vai startar, tipo, mas eu falei pra você não fazer isso, mas eu falei pra você não fazer aquilo. Pronto, gente, acabou de matar o homem. E aí, tipo assim, automaticamente você vai alimentando a régua do amor desse homem. Daí você vai ou alimentar a emoção dele para ficar com você, ou você vai aumentar a angústia dele de como ele vai te procurar se você só reclama. Daí vai tirando-se outros pontos a mais. Mas tem relacionamento onde a atração acaba, tá? Como que a atração acaba? Sabe o fetiche, tipo, de ver a mulher arrumada, de ver a mulher bem vestida, de ver a mulher cheirosa, de se sentir atraído por ela por causa disso, tá bom? Acaba diminuindo, porque acaba entrando na rotina, então ela não se arruma mais tanto, para se arrumar é só festa de casamento, para ficar bonita só quando é madrinha, e aí a gente vai sofrendo no relacionamento com algumas coisas dessas. E aí, também a atração vai ficando de lado. Então, você não vai ver mais seu namorado tão ativo quando vocês casaram no princípio, que ela chegava e já chegava te procurando, tá? Tinha que desligar o fogo para poder cuidar do marido, para depois voltar a fazer a comida. Por quê? Porque agora não está mais nessa empolgação. Porque deixou cair na rotina, tá? Deixou, tipo, as coisas acalmarem desse jeito. O homem é muito mais visual. O homem vai se interessar pela roupa que a mulher tá, pelo cabelo que ela tá, pela aparência, pelo jeito.
por como ela tá. O tempo inteiro isso vai fazer graça. E ainda mais se a mulher poder ir lá, sensualizar um pouquinho, der uma atenção, entender, tá? Entenda. Se coloque no lugar do teu marido. Não trate ele, tipo, de qualquer maneira. Porque vai ter o dia que ele tá lá, poxa, preocupado com alguma coisa, e mesmo que você vá lá e vai fazer uma graça com ele, talvez ele fale assim, pô, eu não tô bem. É aí que você precisa insistir com a questão do carinho e não da cobrança. É aí que você precisa insistir, tipo assim, como eu posso te ajudar? E senta no colo dele e fala assim, vem cá, deixa eu fazer um carinho em você. Pensa aí nos teus problemas, mas deixa eu ficar aqui fazendo carinho em você. Você vai ver que ele vai mudar, ele vai dar risada, ele vai sorrir, vai mudar, gente, tá? O cenário que ele tá, ele precisa sair desse cenário. E automaticamente, a melhor pessoa para fazer isso é você, a esposa. Eu deixei a Ariane falar no começo, porque é muito engraçado quando se fala para os dois públicos, tanto para homem quanto para mulher. E quando um homem fala sobre isso, as mulheres param para dar atenção, porque elas não têm coragem de perguntar para o marido. Elas não têm coragem de falar, tipo, vamos falar de relacionamento, como que eu te agrado? O dia que você não estiver bem, como que eu falo com você? Já parou para pensar que você pode combinar com o teu marido assim, ó, o dia que você estiver muito chateado com o teu trabalho, qual é a palavra que você pode me falar que eu vou entender que, tipo assim, que eu não vou mais, tipo, ficar falando na tua cabeça. É combinar. Vocês vão passar o dia junto. Engraçado que é, você combina isso no trabalho, você passa lá 12 horas de serviço no trabalho com alguém e você não briga tanto quanto você briga com teu marido. E aí, como assim? Vamos trabalhar essa relação de uma forma muito mais clara. Falar do sentimento verdadeiramente. Ser sincero. Ó, fiquei triste, tô chateado, tô com saudade, quero namorar. E não é cobrando, tá? Ela vai lá, dá um abraço e fala assim, tô com saudade de você. Porque se você não fizer, o outro também não vai te entregar. Certo, psicanalista? Certíssimo, Fernando. Eu quero responder a Fabi aqui. E quando você pede ajuda, porque está, eu quero que você responda essa para ela, depois eu vou responder. E quando você pede ajuda, porque está morrendo, com autoestima no lixo, e a pessoa fala que é você que não tem força o suficiente para seguir em uma dieta, academia, sendo que quando você está, por RA, quis dizer, a alimentação está fazendo um déficit calórico, alguma coisa tipo em dieta, compra diversas pizzas. Vamos lá. Olha, é muito difícil uma pessoa dentro da relação aceitar a opinião do outro, tá bom? E tem hora que você tem que aprender a procurar ajuda do marido e também procurar ajuda de profissionais. Porque tem hora que o marido vai chegar e vai tacar na cara mesmo. Pô, mas você não faz academia. Pô, você não faz isso. Ele está errado, tá? Ele tem que aprender a lidar contigo, saber como falar e te ajudar. Mas entenda, é o que ele tem para te entregar. Se você vem para mim no atendimento e fala assim, nossa, Fernando, eu preciso de ajuda para emagrecer, como que você pode me ajudar? Eu vou startar, tipo, qual é o dia, quando, quem vai te ajudar, quem vai estar com você na academia, que dia que você vai conseguir fazer. Tipo, eu vou entender qual é o teu processo e vou te ajudar. Diferente, mas eu tenho treinamento para isso. Tenho lá faculdade, treinamento, certificações, um monte de coisa para isso. O teu esposo não tem treinamento para isso. Então, automaticamente, ele vai te entregar o que ele tem. Então, entenda, ele vai te cobrar muito mais. Só que se você abrir o teu ouvido e não ouvir o que ele está falando como uma crítica, você vai perceber que ele está te falando uma verdade. Se você não conseguiu seguir uma disciplina na academia, você não vai alcançar resultado. Então, tipo, ele falou de uma maneira, mas você precisa aprender a ouvir. Independente da palavra que ele usar, qual que é a intenção da mensagem dele? O que ele quis passar para você? E aí, automaticamente, seguir aí para frente. E aí, a mesma pessoa, e quando você resolve se cuidar e a pessoa resolve te procurar? Lindona, quero te falar uma coisa. Quando a gente tá bem, qualquer pessoa quer ficar perto de nós. Entenda, o seu brilho vai fazer com que ele te procure de novo. Talvez você estava no momento que nem você e nem ele estava reconhecendo o momento que você estava vivendo. Então, você brilhando, você vai querer, esse marido vai querer te procurar sim. Sabe por quê? Porque você tá em outra vibe, gata. Quando você tá em outra vibe, ou subiu o seu nível, elevou o seu nível emocional, elevou qualquer nível,
ele vai querer ficar perto de você. A gente repele quando a gente tá chata, cri-cri, reclamona, a gente repele as pessoas. Agora, quando a gente tá bem com a gente, e independente do peso, entende? Se você tá se amando, se você tá com a sua autoestima alta, se você quer viver, é natural, ele vai querer. Agora, se você passou por alguma fase e vocês brigaram muito, eu não sei exatamente a sua história, mas se vocês brigaram muito, isso vai ter um distanciamento. Mediante a isso, eu tenho certeza que se você começar a se juntar com ele e fazer todo esse processo que a gente está fazendo aqui, e os dois se cuidar individualmente, que é o que precisa, né? Ele deve ter os problemas dele, você ter os seus, você se cuidar, você vai ver o quanto essa relação vai se estruturar novamente. O que a gente não pode é desistir das relações, tá? Não desistam das relações. Ó, a live vai ficar salva. E eu quero saber de quem está participando aqui ao vivo, quem me dá mais 5 minutos para a gente poder continuar um pouquinho mais esse assunto. Eu quero saber quem me dá mais 5 minutos. Escreve aí, 5 minutos, tá? Eu posso responder mais uma? Pode, antes disso eu queria só te fazer uma pergunta. Quando eu não estou bem, eu procuro meu marido ou procuro um profissional de saúde mental? Inicialmente, Fernando, esse marido ele precisa sim saber o que está acontecendo, né? Porque senão ele vai achar que o problema é com ele, tanto ele quanto ela. Mas quando a gente não está bem, que a gente fala, nossa, eu não consigo resolver essa situação, eu preciso procurar. Quando a relação está desgastada e está ruim, eu preciso procurar um profissional. E sozinho, se vocês não conseguiram há 1 ano, essa relação já está 1, 2 anos ruim, vai ser agora, se é sozinho, vocês vão conseguir resolver essa relação? É a mesma situação. Tá? Não muda, entende? O processo terapêutico que nós fazemos junto de casais, ele não vai mudar se você tiver com uma depressão, por exemplo. Eu tenho uma depressão, preciso procurar ajuda, preciso procurar um psiquiatra, um psicólogo, uma psicanalista? Preciso, porque eu sozinho não vou dar conta da minha emoção. E minha relação desgastada, como que eu faço? Eu preciso procurar ajuda? Precisa. E é isso que você tem que abrir a mentalidade. Tá ruim, não estamos conseguindo, vamos nos ajudar. E é isso, os dois têm que entender que tá ruim. E não tem problema nenhum você falar, olha, não tá legal. Não tá. Se não tá hoje, vai ficar. Porque 2023 tá aí com um monte de processo diferente para a vida de vocês. Tem um grupo onde, se você entrar, vocês vão ter essa oportunidade de estar fazendo. Tá recebendo em primeira mão todos os nossos desenvolvimentos que vai ter semana que vem, para vocês fazerem teste com a gente, entender o quanto essa relação está desgastada e o quanto vocês precisam mudar isso. Não tem outra chance, a chance é agora. Ou você prefere gastar 7, 15 mil reais com um divórcio, viver na angústia, infeliz e começar uma vida tudo de novo? Porque é isso que acontece, gente. Tá? É isso e verdadeiramente acontece. Eu vivenciei isso na minha vida e eu não tenho vergonha de falar o quanto é doloroso. Então vocês têm que entender. Se eu, como especialista de relacionamento, apanhei lá atrás sem conhecimento, e hoje eu estou aqui com muito conhecimento para ajudar, é porque é alguém de autoridade que está falando para vocês o quanto uma relação desgastada não consegue se reconstituir sozinho. Aí a gente entende, tem Deus? Tem Deus. Acredito, sou cristã, não tenho vergonha de falar isso. Jesus em primeiro lugar na minha vida. Perante a isso, ele faz a parte dele e eu faço a minha aqui. Porque não dá pra gente ficar esperando que Deus faça a parte dele se a gente não tá se movimentando. Legal. Eu queria responder a... eu quero ser, antes disso, Ariana, rapidinho, eu quero agradecer as pessoas que falaram 5 minutos, 10 minutos, 37 minutos. Então a gente vai seguir essa live até, tá? Vocês falarem que tá na hora de parar. Eu vou deixar a live seguir, porque tá ficando legal. A Josiane colocou que ela dá conselho pro marido dela, mas ele não ouve. Josiane, eu queria te falar uma coisa. Quando a gente entrega um conselho aqui, como profissionais, eu nunca sei quando vocês colocam em prática. Algumas pessoas voltam aqui e falam assim, nossa, obrigado, ajudou bastante na minha relação. Mas é muito raro isso acontecer. Eu nunca sei quando o meu conselho foi colocado em prática. O que é importante para mim? Passar a mensagem. Se a pessoa vai colocar em prática porque eu falei, porque assisti um vídeo, porque o padre Cláudio Duarte falou, porque o Thiago Brunet falou, entendam isso. O conselho que você dá para alguém, a pessoa pode ser que ela veja naquele momento,
Mas a maioria das pessoas vai 2 dias depois falar assim, eu tive uma ideia. E foi aquilo que você falou para ela. Tá? E isso é normal. Agora entenda. Não queira 100% de retorno dos teus conselhos. Dê os conselhos. Tá? Automaticamente depois vão acontecendo coisas boas aí que você vai ver que a pessoa vai lembrar. Só que não brigue por causa disso. Porque é muito ruim quando você aconselha e fica esperando o teu retorno. Tipo, você quer uma gratidão por uma bondade que você deu. E, tipo, o nosso ensinamento bíblico é não espere volta. Ajude o próximo, faça por onde, que seja esposo, que seja parente, que seja amigo. Faça, mas não espere retorno. Não espere volta. Por que não esperar volta? Porque senão vira cobrança. Senão você vai assim, eu te ajudei aquele dia. Ah, eu te falei isso. Ah, eu te falei aquilo outro. E aí automaticamente vai machucando a relação. E eu quero startar com vocês algumas coisas aqui, tá? A partir de semana que vem, a gente vai começar um desafio na nossa página. E quem está no grupo do gerenciamento, que está lá no link lá na página, tá? Dos casais, clica no link, entra no grupo do WhatsApp, para você ser notificado primeiro, para dar tempo de você participar. Vai ter um número X de vagas de pessoas para participar de um desafio, tá? Para casais. E aí a gente vai trabalhar um dia do sim, para a gente melhorar algumas coisas e você entender que não é só cobrar, é estar disponível para receber. Cobrar é fácil, gente. Estar disponível para receber é difícil. É isso que a gente quer trabalhar contigo. É que nem aí, a maioria das perguntas aqui. O pessoal vai mandando aqui uma enxurrada de coisa e a gente vai trabalhando com vocês e respondendo, trazendo solução. A Rose colocou ali que a psicanalista defende os homens. Gente, a questão não é defender os homens. A questão é, eu estou aqui desse lado, tá, para defender os homens, mas eu preciso que alguns conselhos as mulheres entreguem, tá? A psicanalista entregue como profissional e conhecedora e com inteligência emocional, porque eu vou defender os homens quando as mulheres falar dos homens. E aí a gente vai trabalhar isso. O grupo do WhatsApp está lá no link da bio da nossa página. Eu defendo, Rose, eu não defendo os homens. Eu já fui muito julgadora dos homens. E eu vi que muitas vezes quem estava errado era eu. Isso antes lá no passado, tá? Não é agora, não. Lá no passado eu julgava demais. Porque, sabe qual que era a minha mentalidade? E eu vou falar para vocês que é uma coisa ridícula. Se vocês pensam isso, gente, reveja. Porque todo homem é igual. Isso foi antes da minha formação de Master Coach, tá? Todo homem era igual. Eu achava que todo homem era igual. Eu tive uma mãe que foi traída muito, muito traída. E eu vivenciei isso na minha infância e na minha adolescência. E aí isso para mim ficou como uma raiz que todo homem traía. Todo homem era igual. E isso é uma coisa que fez eu crescer muito, vivenciar isso. Só que eu fui aprendendo isso de acordo com os meus conhecimentos, as minhas formações, e aí eu fui desconstruindo isso na minha vida. E hoje eu vejo, gente, não é todo homem igual. O que são iguais são os comportamentos, desculpa, da relação. E não é só do homem. Entende? Então, gente, a gente tá ao vivo, então vou tossir. E isso fez com que eu crescesse. E não tenho vergonha de falar. Hoje eu não tenho mais a minha mãe. Mas a minha mãe foi traída por muito tempo. A minha mãe foi traída assim, de chegar cartas absurdas falando que ele tinha caso em cada cidade com uma mulher. E isso fez com que a minha mãe entrasse numa depressão muito grande. E fez isso que fez eu ser o que eu sou hoje para literalmente estudar e ajudar relações que vivem nisso. Porque se naquele momento ela tivesse alguém, né, para ajudá-la, que ali foi uma decisão que onde ela sofria demais, mas se não fosse uma relação sem traição e fosse só brigas, talvez ela também teria sofrido. Só pelas brigas que já tinha. Briga de ciúmes, briga de autoconfiança, não tinha autoconfiança nela. Tinha um monte de coisa. Então, entenda, eu não defendo os homens, eu defendo simplesmente as causas. E a causa que eu defendo hoje é um relacionamento saudável. É um relacionamento que sim, é possível viver para a vida inteira juntos. Desde que os dois queiram.
a fazer as coisas acontecer. Mas não cobre do seu parceiro, se cobra primeiro. Vou fazer a minha parte, mediante isso as coisas vão acontecendo. Se você é solteira, tem uma pesquisa assim, você é solteira e você está querendo casar com alguém, ou quer ter uma outra pessoa, mas você mora sozinha e tem 2 vagas na garagem, você coloca o carro no meio, você já está vivenciando como se você tem que ir sozinho. Então coloca o carrinho ao lado, fala assim, olha, aqui vai ser o carro do meu marido um dia. Começa a trabalhar para a construção de que você um dia vai ter um marido. Começa a trabalhar para a construção que esse casamento vai ficar bom. Não para devastar tudo, porque por devastar tem um monte de gente ensinando um monte de coisa errada aí. Tá bom? Então, eu defendo as mulheres também, gente, porque tem homem que é chato pra caramba. E aí, como que a gente trabalha com os homens chatos? A gente trabalha na doçura, né? No tentar compreender, né? Então, a gente tenta também fazer a nossa parte. Então, mulherada, não pensa que defendo os homens, eu não defendo, eu só entendo que a culpa também não é só deles. Tá bom? Que bom. Bom seria se todo mundo entendesse que relação é igual caixa do supermercado. Se ela pudesse escolher os clientes, ela escolheria, mas ela não pode. Então ela está lá para entender e atender todo mundo que passar por lá. E aí, relacionamento é a base de relações diárias, de contatos diários, de todos os dias, todos os momentos e tudo que a gente vai fazendo. E é super, tá, engraçado quando você trabalha com terapia, quando você trabalha com roda de conversa, quando você se põe à disposição para ajudar as pessoas. Você ouve cada história, você ouve cada coisa. Que você se assusta às vezes. Você pega pessoas que nunca se relacionaram, tá? E começa um relacionamento. E aí entra o sofrimento. Aí você pega pessoas que tiveram já 3, 4, 5 relacionamentos e entra em um novo relacionamento. Gente, é completamente diferente quando você começa um relacionamento com alguém que nunca namorou do que quando você começa um relacionamento com alguém que já teve 2 ou 3 casamentos. Manter esse casamento é mais difícil. Porque essa pessoa já aprendeu a sair, já aprendeu a superar a dor, já aprendeu a ficar sozinho. Só que vem cá, pega aqui quem já se separou e coloca aí que a vida tá ótima porque separou. Gente, todo mundo separou, viveu uma barra muito maior. Se afastar dos filhos, ficar distante, começar um novo relacionamento. E a atual namorada que briga por causa da ex, que você tem que ir lá para ver os filhos. Imagina a dor de cabeça que você tem. Dor de cabeça não, tá? Imagina o inferno que começa na tua vida quando você separa. Se você acha que por causa da comunicação seu casamento tá ruim, separa para você ver a angústia que você vai viver eternamente. Principalmente se você tiver filho. Porque se está separando por causa de briga, se vai separar, vai brigar mais ainda. Entenda? Nós queremos ensinar você a não sofrer o que... Se você separar achando que não, vou defender o meu ego e fica por isso mesmo, nossa, gente, o sofrimento é muito maior. A angústia é muito maior. Tá? Pessoas que superaram o relacionamento e hoje olham para trás e falam assim, nossa, eu podia ter melhorado aqui e ali, mas já foi. Tá? O que nós queremos ensinar é daqui para frente. Eu não consigo mudar o passado. Avisa lá o teu passado, tá bom? Que o teu futuro é nosso. Casais felizes na vida, na cama e para sempre. Por quê? Nós vamos cuidar do teu futuro com mensagens que vão corrigir comportamentos e falas. Ensinar vocês a terem comunhão em família. Quer ver uma coisa que é engraçada? Quem é que vive relação que não esquenta se o marido xingar? Quem é que permite que o marido fale palavrão ou que a esposa fale palavrão dentro de casa? E principalmente no meio dos filhos. É uma coisa que estraga, gente. Eu não consigo ofender alguém e querer depois de lá tocar nessa pessoa. Eu não consigo ofender a minha mulher e depois querer ir lá dar carinho para ela. O que a gente ouve é cada coisa, é vagabunda, é puta, é isso, é aquilo outro, é aquilo outro, aquilo outro. Fico assim, gente, mas se a pessoa consegue ofender dessa forma, como é que ele fala te amo depois? Isso é uma coisa que a maioria das casas no Brasil tem. Gente que reclama, briga e xinga e não entende qual é a mensagem que ele está passando. Qual é a angústia e a dor que o coração de quem ouve recebe e vive. Mas, posteriormente, ele quer carinho. Mais posteriormente, ela quer carinho. Então, entenda que uma vida a dois não é simplesmente deitar numa cama. Não é simplesmente mandar mensagem no WhatsApp e falar, quero ficar com você. Não, um casamento, uma história a dois, ela vai muito além do que simplesmente
achar que está vivendo aí no amor e cabana. Certo, psicanalista? Gente, relacionamento de amor e cabana, se funciona aí nos 3 primeiros meses, tá? Da relação, quando começa a namorar. Depois que casa, existe uma autorresponsabilidade muito grande. E eu tô vendo aqui, gente, tô querendo me separar. Meu, não faça isso, porque o seu casamento tem solução. O problema é que é mais fácil a gente querer separar do outro. É muito mais fácil a gente não querer dar atenção, não querer olhar. Eu vi um comentário aqui, acho que é a Eunice, que o marido dela não dá atenção pra ela, ele é arrogante, pelo que eu entendi, assim, tipo, tudo que ele fala é a verdade plena dele, e ele dá mais atenção, Fernando, para as pessoas na rua. Como que você acredita que ela possa olhar para esse homem? Você, como homem, o que você aconselharia ela? Como homem profissional agora, tá? Como homem profissional. É o mesmo que eu falei do conselho. Eu só não falei a segunda parte da pergunta dela, que ela fala que ele dá mais atenção para quem está de fora. Ela dá o conselho para ele, só que ele prefere ouvir o conselho de quem está de fora. Tá? Se por um acaso teu marido ele entende que você quer controlá-lo, é mais difícil ele te ouvir. E isso é uma dor mais emocional. Isso para tratar isso. A live com você, põe pertinho dele, põe alto, deixa ele ouvir ali pertinho. Aí, para você ajudar ele, tipo, vai ter que ser um pouquinho além. Aí teria que ser um pouco mais de trabalho, tá? De profissional, do que simplesmente o seu de relacionamento. Só que entenda uma coisa: não condene o seu marido. O comportamento que ele está exercendo agora é diferente do comportamento que ele vai ter amanhã. Então, da forma como você trata ele, ou você alimenta o comportamento ruim, ou você alimenta o comportamento bom. Tá? Então, entenda isso. Eu até recomendo a leitura do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Gente, o primeiro princípio do livro: não critique, não condene e não julgue. Então, assim, se você não julgar o teu marido, não condenar ele, não rotular ele, o que ele faz de errado? Entenda que a partir do momento que você coloca um rótulo, tá bom? No teu marido, tudo que ele faz é errado. Tudo que ele estiver fazendo é errado, é complicado, é chato. Então, aprenda isso, não ponha rótulo. E aí, entenda, crie atividades que possam fazer ele ficar mais em casa, e não tanto na rua. Crie atividades que a tua casa seja acolhedora para o teu marido, e não que ele prefira ficar do lado de fora do que ficar dentro. Se o marido está passando mais tempo fora, que nem teve uma outra pergunta que colocou lá, o marido quer ficar tempo no bar. Então, se ele quer ficar tempo no bar, sinal que o bar está mais agradável do que o lar dele, o que não deveria acontecer. Então, pensa, reveja qual é o cenário que você prepara para quando ele chega, qual é o cenário que você prepara para quando ele está em casa, qual é o assunto ou a brincadeira, ou o que vocês trabalham na casa de vocês para que ele precise ir fora. E olha que eu ensino homens, tá, a ter vida social, mas também precisa ter vida sadia dentro de casa. Eu preciso querer estar em casa. Eu preciso terminar meu trabalho. A primeira coisa que eu quero é voltar para minha casa, sabe? É para minha esposa, é para meus filhos, é para o meu convívio. E se não tiver um convívio bom, eu vou chegar, mas vai ter aquela ouvidoria da prefeitura. É o que eu acabei de perguntar para a Ariane. Quando eu tenho que saber quando procurar um profissional e quando falar com meu marido, gente. Desabafar com o marido é uma coisa, só que entenda, quando você faz um desabafo com o seu marido, tipo assim, no meu trabalho tá muito chato porque o meu supervisor tá pegando no meu pé falando isso. Gente, seu marido que não tem inteligência emocional, não é um profissional de saúde, ele vai querer bater no homem. Entenda isso. Então, tipo assim, ele vai querer defender você, ele vai querer te ajudar. Aí ele vai virar pra você e falar assim, não, mas por que você tá falando isso dele? Então tem que ir lá resolver, então sai do trabalho. Ele não sabe como lidar com o seu desabafo. E você precisa saber disso. Senão, tipo, que relação que você cria? Entenda, eu sou um profissional e vou falar assim, eu trabalho com isso. Então eu fui preparado, treinado, estou lá sendo forjado na faculdade de psicologia para ouvir, para entender qual é a mensagem que você quer me passar, independente da tua raiva, independente do teu choro, independente de tudo que esteja acontecendo, eu tenho que entender qual é a mensagem que você quer me passar. Agora, quando eu estou na minha casa, eu preciso colocar isso em prática
também no meu relacionamento. Então, quando a minha esposa vem falar comigo, eu deixo ela falar tudo, e tem hora que eu ainda falo assim, mas isso é para me responder, ou é só para me participar, é só para me ouvir, porque tem coisa que eu não consigo responder. Tem coisa que ela vai me falar, não, aconteceu isso, ela só quer desabafar. Então eu não preciso intervir, eu deixo ela desabafar à vontade. Porém, contudo, entretanto, olha o que vocês chamam de complicado, a gente chama de inteligência emocional. Que vocês colocam que casamento é complicado, a gente ensina vocês a viver, gente. É só aprender a ouvir, aí aprender a saber se peraí, isso é pra mim mesmo? Ah, não, não é pra mim, então tá bom. Então, beleza. Ô, Fernando, a Viviane Cris, ela falou que tá a primeira vez que ela tá aqui com a gente, que ela tá adorando, que a gente é lindo. E eu quero mandar um beijo pra ela. Quem estiver aqui a primeira vez e quem a gente ainda não se adaptou aqui, ver as carinhas, tem algumas pessoas que a gente já acaba vendo de outras lives. Mas gente, eu quero assim deixar um recado mesmo no final para vocês, que a gente tá com um propósito, o meu propósito, se o dia que eu for embora dessa terra aqui, é que eu possa, tanto eu quanto o Fernando, que eu tenho certeza disso, que os nossos propósitos são iguais, é que literalmente que a gente fez o possível e o impossível para deixar o nosso legado na mente de cada ser humano. E o meu agora com vocês é que vocês mantenham a relação de vocês. Tá difícil? A gente tem a solução. O problema é que eu preciso. E veja, faça a pergunta, você acha que será que eu estou precisando mesmo mudar a minha relação e me mudar para que o meu relacionamento seja melhor? E essa pergunta eu quero deixar com vocês até começar o nosso desafio, que é dia 3, hein, galera? É dia 3 começa o nosso desafio. Entra no link da bio, entra no nosso grupo para vocês receberem tudo em primeira mão, mas o desafio começa semana que vem já. É 2023 com relacionamento diferente. Tá joia? Conto com vocês e gratidão pelo carinho de cada um, que já é tarde, agora são 10h25 já quase, Fernando. Hoje foi quase 1h30 de live, hein, gente? Então, o melhor tá por vir. Eu desejo literalmente, eu vou mandar um recadinho depois de ano novo para vocês nos stories. A gente vai estar presente nos stories, mas que vocês virem este ano pensando que foi ruim lá, e o que pode ser bom agora. Não dá para trabalhar mais o passado, mas a gente pode começar a trabalhar o hoje, o presente para o futuro, tá bom? E vocês já moram aqui, ó, no meu coração, por literalmente ter essa paciência de querer ouvir, de aprender e de agregar conhecimento. Um beijo para cada um que está aqui. Quero terminar a minha live avisando, tá? Agradecendo e avisando sobre a nova regra, o novo desafio que a gente vai lançar na semana que vem. Nós queremos que você participe. Então, clica lá no link da bio, entra no WhatsApp, tá bom? E a gente, no WhatsApp, é um WhatsApp silenciado, onde só eu e a Ariane e o pessoal da nossa equipe que escreve lá. Ninguém mais, não tem aquele disse-me-disse, bom diazinho. Não, vai ter lá só informação saudável para o teu dia a dia, para o teu casamento. Eu quero compartilhar aqui o que o Fernando Souza falou, tá? Uma coisa também é muito importante, que o casal sente para conversar e para resolver pontos a melhorar do casal, tá? Porque senão realmente o relacionamento fica muito complicado. Gente, o que tem de relacionamento que não conversa, que não resolve, que tem de assunto que ficou para trás, que vai guardando debaixo do tapete e acha que ficou resolvido, e na primeira oportunidade de briga, o que vem é lá os problemas do passado, é porque não sentou e não resolveu. E o que não tiver solução, homem, porque as mulheres gostam de falar, senta, ouve, tá? Ouve, olha pra cara dela e fica assim, tá bom, desculpa, vamos ficar bem? Esquece o passado, gente. Não dá pra mudar o passado. O que eu posso melhorar é se eu convidar você para pegar o seu futuro, fazer do nosso presente o melhor da vida. O nosso futuro depende do que a gente vai fazer agora. Avisa o teu passado, tá bom? Que o teu futuro é nosso, vivendo agora o presente. Não tem como ser diferente. Viva intensamente o que você tem hoje de oportunidade. E, mais uma vez, eu quero te dizer, trabalhe uma regrinha chamada escassez. Se você já tivesse uma semana de vida com a tua esposa, como você viveria com ela? Se você tivesse somente uma semana de vida com o teu esposo, se o médico viesse e falasse, teu esposo tem uma semana de vida, você vai chamar ele de chato? Você vai falar que ele é um insuportável?
ou você vai estar disposta a fazer tudo o que ele quer? E presta atenção, não vai fazer coisa errada, tá bom? Mas fazer tudo o que ele quer, sem peso. Vice-versa o homem. Se o médico for lá procurar você e falar, olha, tua esposa está com uma doença, um câncer, infelizmente, vai durar 1 semana de vida. Como você vai tratar ela? Você vai chamar ela de chata? Você vai preferir ficar lá no bar? Gente, parece que a gente vive uma fantasia. Só que a vida é real. Tudo que a gente faz é real. Eu trabalho para receber. E vice-versa, eu amo para ser amado. Então não tem como ser diferente. Então para de trazer lamentações do passado. Pare de ficar chorando se o seu marido vai te trair ou não. Pega esse homem de jeito. Tá? Dá um trato nele hoje. A partir de hoje, fala assim, hoje eu vou te pegar de jeito, viu? Vou fazer barba, cabelo e bigode, porque você é meu. Eu tenho que zelar pelo que é meu. Eu tenho que proteger o que é meu. E você, homem, faça o mesmo com a tua mulher. Vai lá e fala para ela, eu quero te amar eternamente. Estou disposto a te dar uma rosa por mês, viu? Uma rosa por mês. Faça alguma coisa, mas mude o que você está vivendo. Faça o melhor de você para o teu relacionamento. Faça o teu melhor. Com as condições que você tem, com as ferramentas que você tem, com a oportunidade que você tem. Essa é a nossa mensagem para você. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui. Esperamos vocês lá no grupo, hein, pessoal? Entra no grupo do WhatsApp para a gente compartilhar mais conteúdo para vocês. E semana que vem tem desafio e eu quero você nesse desafio. Nós queremos você na nossa sala de treinamento para ensinar você a viver melhor. Tá? Viver para dividir com o outro a sua alegria. Um abraço para você. Tchau, tchau. Boa noite.